Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando com muito carinho, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Muita luz e paz para você nessa terça-feira, dia 4 de setembro, né? Em que nós vamos falar, gente, de um tema maravilhoso, instigante, as EQMs, as experiências de quase morte. Mas antes da gente começar, deixa eu só fazer uma retificação aqui. Ontem eu divulgava a nossa palestra agora, na quinta-feira, dia 6 de setembro, no Irmão Garcex, né? Na cidade de Betim, Minas Gerais. A gente vai falar sobre um tema maravilhoso, a propósito, né? Transição planetária, papel do Brasil nesse processo de transição espiritual. Mas aí eu citei o endereço errado. O pessoal, Ricardo, corrige. Então estou corrigindo. Eu citei o endereço anterior da casa, né? Que quando se chamava ainda Irmão Glacos. E o endereço atual é na rua Walter Diegues Pérez, que fica ali no bairro Ingá, na cidade de Betim. Então, quinta-feira, você é nosso convidado, tá bom? Então, correção feita aqui. Gente, vamos falar então de EQM? Você sabe o que é uma experiência de quase morte? Já ouviu falar em alguma EQM? Pois é. As EQMs, meus amigos, são uma das principais provas científicas da vida além do corpo, né? Da vida além da vida. E, sem dúvida alguma, estão sendo estudadas já há muitas décadas como uma comprovação científica de que a consciência sobrevive à morte do corpo físico. Para quem não sabe, muitos pacientes ao redor do mundo, todos os dias, no Brasil e em qualquer país, têm muitas paradas cardiorrespiratórias. Nessas paradas, muitas vezes o paciente ele tem que ser reanimado. Muitos não são reanimados, desencarnam, mas muitos são reanimados depois de muitas tentativas. Nessa tentativa de se reanimar o paciente, muitas vezes ele é dado como morto, ou quase morto, biologicamente falando. E é aí que acontece as EQMs. É uma experiência de quase morte. O que acontece nesse momento? O espírito se desloca do corpo. E aí ele tem contato com o mundo espiritual, né? Como os laços fluídicos são mais frouxos nesse instante, ele consegue muitas vezes ver parentes que já desencarnaram, conversa em alguns casos com espíritos protetores, recebendo orientações, exatamente isso, orientações, e alguns passa sua vida em revista, sabe aquela história de ver desde a infância, adolescência, os principais fatos da existência? Assim que são os relatos. Então, algumas pessoas retornam ao corpo sendo reanimadas e aí começam os relatos, né? Começam os relatos. Cada um conta a sua história. E muitos desses relatos são impressionantes. Há uma corrente, claro, na área médica, que tenta provar que não, que tudo isso não passa de um efeito cerebral, de uma alucinação por causa da superexcitação, né, durante o momento de falta de oxigênio no cérebro. Mas essa teoria não fecha, né? Definitivamente. Por quê? Como explicar, por exemplo, casos de pessoas que passam por EQM e elas não só narram o que elas viram do lado de lá, mas elas falam o que estava acontecendo do lado de cá, porque elas flutuam espiritualmente, né? Vão na sala ao lado da sala de cirurgia, narram conversas que pessoas estavam tendo fora do hospital, que depois são comprovadas. Então não tem como, né? Como é que o cérebro vai alucinar uma coisa dessa? E o que falar, por exemplo, de uma pessoa que nasceu cega, né? Desde nascença, não tem imagens cerebrais, porque ela nasceu cega, e de repente o espírito se desloca do corpo e narra situações que ele nunca poderia, né, ter tido como registro no seu cérebro, já que ele nunca enxergou, a não ser naquele momento das EQMs. Então, gente, é um fato, experiência de quase morte. Só para vocês terem ideia, nos Estados Unidos, mais de 10 milhões de americanos, isso mesmo, esse número bastante expressivo, mais de 10 milhões de americanos já relataram experiências de quase morte. Aqui no Brasil, nós temos também em todos os países do mundo. Por que eu estou te falando desse assunto hoje, na nossa pílula do nosso amado Evangelho? Por um motivo simples. Você que é uma pessoa que ainda duvida, será que a reencarnação existe mesmo? Você que é uma pessoa, às vezes, de uma outra religião, mas tem uma mente mais aberta, aceita pesquisar, que é o que se espera de uma pessoa lúcida, né? Lógico, que não tem uma fé cega e irracional, às vezes fica perguntando, mas eu preciso de uma prova. Não é? Mas por que isso? Não é por uma questão intelectual, gente, é porque isso fortalece a nossa fé. Quando a gente tem a certeza de que Deus é presente conosco em todos os sentidos e que a vida literalmente não termina com a morte do corpo, nosso coração se consola. A gente realmente se consola com mais facilidade, sabendo que nossos parentes que já desencarnaram estão sim seguindo no mundo espiritual. A gente se consola sabendo que a gente reencontra com eles durante os sonhos, muitas vezes. Nós temos uma fé renovada para seguir adiante na vida, apesar dos problemas que a gente enfrenta. Portanto, meus amigos, não desista de você. Novamente, nós repetimos aqui na nossa pílula. Não é? Jamais deixe que nenhuma tristeza, que nenhuma depressão aperte seu coração. Para com isso. É sério, não dê mais poder à sua dor do que ela tem que ter.
Gente, desperta, desperta a tua essência divina. Presta atenção, esse universo perfeito e infinito, ele é coordenado por uma força maior. Você acha que Deus ia permitir que algo acontecesse na sua existência se você não tivesse pronto para superar? Claro que está pronto para superar. Olha as EQMs aí mostrando a lei divina em atuação, os espíritos se enxergando fora do corpo, voltando, mostrando que a vida existe e que realmente a gente está aqui só de passagem. Então vamos lá. Renova a tua esperança, renova o seu ânimo, para que hoje a sua terça-feira seja diferente, muito mais feliz. Se você quer saber mais, vá na internet, pesquise, tem vários livros sérios. Por exemplo, tem um relato de uma EQM do médico neurocirurgião americano Alexander Ebner III. Ele teve uma experiência de quase morte, um neurocirurgião, que era cético, que não acreditava nem em Deus, para vocês terem ideia, e que achava bobagem essas experiências de EQM que ele ouvia dos pacientes dele. Ele conta isso, né, num livro, quando ele passa por essa experiência e depois, né, se torna famosa essa história no mundo todo, e hoje é um médico neurologista respeitadíssimo nos Estados Unidos, assim como foi a doutora Elizabeth Kubler-Ross e tantos outros se dedicando a mostrar, sim, que a vida continua, que a gente tem que reformular nossos conceitos e valores, tendo muito mais fé em Deus. Olha que presente, gente. Né? Olha que presente para a gente fortalecer a nossa fé na vida. Então, show tristeza, foco naquilo que você quer e você precisa mudar para ser mais feliz. Não é bacana? Eu fico entusiasmado, né? É muito bom. Meus amigos, avisos rapidinhos. Fica comigo até o final dessa pílula aqui que você não vai se arrepender. Olha, primeiro deles, estou muito feliz em te falar que, para nossa surpresa, a gente conseguiu lançar um terceiro lote do nosso retiro espiritual em BH, agora em outubro, tá chegando, hein? 12, 13 e 14. Deixa eu só explicar como é que isso aconteceu. Primeiro lote, você já sabe, já expliquei aqui, foi vendido em 15 dias ou menos, né? Aí a gente conseguiu um hotel perto lá na Serra da Piedade para poder comportar novas pessoas e a gente abriu o segundo lote. Nós não tínhamos um terceiro hotel, por isso que desde semana passada, na verdade quase uns 10 dias, a gente não estava mais vendendo praticamente retiro, não tinha vaga. Mas aí nossa equipe localizou um hotel maravilhoso, né, e fechou sexta-feira a parceria, então tá aberto. Novas vagas surgiram, eu sei que elas vão se pulverizar, né, vão sumir de imediato, mas é meu dever falar isso aqui na pílula, porque muita gente entrou em contato, infelizmente foi avisada na época que não tinha vaga e agora tem, né? Então oficialmente, para essa semana, o terceiro lote está aberto, são poucas vagas, mas tomara que seja o suficiente para vocês que ainda querem vir. Então faça contato hoje mesmo aí no Instituto para você saber mais informações, tá bom? Segundo convite especialíssimo também. Gente, setembro amarelo, mês de valorização da vida, de prevenção ao suicídio, você sabe, a gente está com um trabalho enorme nesse sentido. Primeiro, uma parceria com o Hospital Espírita André Luiz. Então, nessa parceria, anota aí, dia 11 de setembro, uma terça-feira, nós vamos participar, eu junto com outros amigos, de uma mesa redonda para a gente falar sobre a valorização da vida, sobre políticas de prevenção ao suicídio, principalmente de como sermos mais felizes. Vem participar desse seminário, se inscreve, você vai ajudar direto o Hospital Espírita André Luiz, que é uma referência mundial em tratamento, né, de doenças psicológicas à luz da espiritualidade. Olha que coisa incrível. Você que é da Grande BH, se inscreve, vem participar. O link está aqui no banner que segue junto com a pílula para você se inscrever, agora 11 de setembro. Tá bom? E para finalizar, você já sabe, nossa equipe das Pílulas Fraternas, pessoas maravilhosas que se doam para vocês. Desde semana passada a gente abriu 3 grupos novos, né? Um para atender pessoas em inglês e em espanhol, que queiram conversar, desabafar, fazer o seu luto e querem apoio, e outro de valorização da vida. Então, se você está pensando, Deus o livre e guarde, né? Espero que não, como falava minha avó, mas você está pensando em se matar, se você está com dificuldade de lidar com as né, com seus desafios, deixa a gente, né, dá uma chance para a gente conversar com você, abre o seu coração conosco, entra lá no site do Instituto Namastê, lá tem o link das Pílulas Fraternas e você vai encontrar, né, nos sublinks um link para você que quer valorizar a sua vida. Ou você que está triste e depressivo, você acha lá um também, você quer conversar, são vários sublinks para que vocês possam ser auxiliados pelos nossos voluntários, tá bom? Então é isso, meus amigos, que Deus abençoe a cada um de vocês, muita luz e paz, obrigado por compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho e com as experiências de quase morte, não é? Fortalecendo a nossa fé, você já sabe. Até breve, meus amigos, até muito, muito breve.